Olá! O pessoal nas redes desta semana traz muito orgulho e luta. Ju, o que temos no especial LGBTQIA+. Oi Douglas, tem uma entrevista com Keu Souza, mulher lésbica combativa, com Patrícia Ramiro, da ONG Mães da Resistência, e vamos começar o bate-papo com o deputado distrital Fábio Félix. So catch me if I fall. Fábio Félix, deputado distrital mais votado, né, de Brasília. É uma surpresa para o nosso partido, mas não uma surpresa para o povo de Brasília. Então, Fábio, você tem sido um guerreiro, né, um parlamentar que orgulha o nosso partido. Como é ser um parlamentar nessa cidade, sendo mais votado, né, numa cidade conservadora, onde o bolsonarismo sentou pé, né, e que num país com um recorde de violência, assassinatos de pessoas LGBTQIA+. Primeiro, Berna, obrigado aí pela oportunidade, né, contar um pouco da nossa história, dizer para você que pra gente foi surpreendente, né, também essa votação tão expressiva, não porque a gente não tivesse trabalhado, a gente trabalhou muito e a gente enfrentou o bolsonarismo e o fascismo ao longo desses últimos 4 anos, com um mandato muito combativo e atuando em muitas frentes. Mas eu acho que as pessoas, elas votam por múltiplos fatores e não só pela questão ideológica que estrutura as relações sociais, esquerda e direita. Então, a gente trabalhou em muitas pautas, a gente enfrentou a Covid, eu fui presidente da Comissão Especial da Vacina, relator da CPI do feminicídio, a gente fiscalizou hospitais no auge da pandemia, defendemos os interesses dos entregadores de aplicativo. Então, isso também são elementos de fura-bolha, da gente dialogar com diferentes públicos e as pessoas, mesmo aquelas que não concordam com absolutamente tudo que eu falo, eu acho que perceberam que era um mandato combativo, importante, sério, significativo. Então, eu acho que isso fez muita diferença. E até vi uma pesquisa esses dias, acho que da Ipsos, que eles falam que as pessoas acham que é importante a representatividade das minorias, especialmente das LGBTs, mesmo gente que discorda. Então, o fato de eu ser o primeiro LGBT assumido na Câmara Legislativa como parlamentar, eu acho que isso também foi um fator de escolha. As pessoas, nossa, vou votar nele, acho que é importante ter um parlamentar como ele. Difícil explicar esse dado do DF, é muito conservador, muito apoio a esses setores da extrema-direita ainda, mas eu acho que é um processo que nós da esquerda temos que desafiar mudar. Conversando com a população, fazendo trabalho de base, dialogando sobre pautas concretas da realidade das pessoas, os problemas sociais, a questão da saúde pública, a questão da educação, e foi muito do que a gente fez também no nosso mandato. Claro, e te pergunto mais, esses 4 anos de Bolsonaro geraram um retrocesso muito grande no conjunto da população, né? Não foi só essa população LGBTQIA+, que saiu do armário, mas também a ultradireita saiu do armário, né? E mais, ocupou as ruas, né? Como a população LGBTQIA+, já tinha ocupado através das marchas, dos atos gigantescos, como em São Paulo, né? São, na verdade, uma maneira que também a esquerda não soube trabalhar há muito tempo, que é uma maneira divertida, mas dialogando com a população com outro viés, né? Não da raiva, do enfrentamento, que muito caracteriza a esquerda brasileira mundial, né? Porque fica lutando por seus direitos no enfrentamento com a burguesia. Mas essa comunidade soube fazer, né, um diálogo com a população. Então eu queria saber de ti, a tua história, né, que nós comentávamos aqui, né, de se assumir, se descobrir, né, gay, né, depois assumir na família, na sociedade e institucionalmente, no caso, chegar aqui a ser o deputado mais votado de Brasília. Esse foi um processo muito dolorido, né? Como é para todo mundo sair do armário, porque a gente vive numa sociedade pautada por uma lógica e por diretrizes heteronormativas. Isso acaba mostrando, tentando nos colocar num lugar de vergonha em relação à nossa orientação sexual, à nossa identidade. Então foi um processo muito duro. Inclusive eu costumo dizer que a minha militância começou aos 16 anos, quando eu saí do armário, quando eu contei para minha família. Eu tive a sorte de ter uma família que me acolheu, que me ajudou a enfrentar os desafios da sociedade. Então, foi muito mais fácil para mim que para outros
e outras pessoas que saíram do armário. Mas mesmo assim muito difícil na escola, porque o espaço escolar foi muito violento, difícil no trabalho, difícil na sociedade de forma geral. Eu vim da igreja evangélica, então foram muitos conflitos, porque parece que é uma máquina de produção de culpa na cabeça da gente, né? Porque a culpa é um instrumento de controle social, de controle de corpos. Então eu acho que foi um desafio para mim, do ponto de vista individual, e eu tive a oportunidade, logo depois que eu saí do armário, frequentar uma parada LGBT. E a parada é esse espaço. Foi tão surpreendente para mim, porque você pisa no espaço público. Então você acha que a questão LGBT, o seu afeto, a sua sexualidade, ela é proibida, ela é uma vergonha. Quando em 2002, eu fui na primeira parada LGBT da minha vida, eu vi as pessoas no espaço público, demonstrando seu afeto, de mão dada, com as cores do arco-íris. Então aquilo foi libertador para mim, e não à toa, esse é um dos movimentos sociais mais importantes. O movimento de rua, o maior movimento de rua do mundo é a parada LGBT de São Paulo. São 4 milhões ou 4 milhões e meio de pessoas na rua. Deixa só de interromper, e não tem prefeito que vá contra, né? E não porque tem. Já é um evento que mobiliza e movimenta. Você elegeu, o governador agora de São colocou Paulo, dinheiro. O governador da claro. extrema-direita teve que ajudar a financiar discretamente Essa é a parada. contradição. Porque é um movimento tão forte, tão significativo, é o maior do mundo. Então nós da esquerda, inclusive, que somos do PSOL, a gente tem que aprender com esse movimento. Eu lembro que a esquerda criticava muito, né, o fato do movimento ser um movimento muito festivo e pouco político, programático. Eu acho que não. Eu acho que é um movimento programático que conseguiu dar um caráter festivo, mas não é bem um caráter festivo, é um caráter celebratório. É uma linguagem de celebração, é celebração a vidas, porque muitos dos nossos morreram, sofreram violência. É a celebração do nosso beijo, que é um ato político, do nosso afeto, do nosso amor, né, do namoro, da ficada. Então essa celebração é um ato político para a população, a quem foi negado na história esse direito e esses direitos. Então acho que a parada é um laboratório importante para a gente aprender a fazer movimento. A gente vai ter a Parada de Brasília também vai ser um movimento grande. As paradas LGBTs talvez sejam hoje os movimentos que mais põem gente na rua no Brasil. Claro, e lá em Porto Alegre, por exemplo, nós vemos que vão as famílias, com as crianças, às vezes com o bebê de colo, vão assistir, vão participar, entende? Então, quer dizer, deixou de ser uma coisa que é da comunidade só, não. Essencialmente é da comunidade, mas dialoga com o conjunto da sociedade. Isso é fundamental porque isso fortalece, né, um diálogo de paz, né, de amor, de outro tipo de relação com a sociedade. Né? Então, isso é muito importante para nós. E tu com um mandato que é espetacular. Eu quero te agradecer, né, desde já, essa oportunidade de estar aqui com o pessoal na rede. Né? Tu tem sido um orgulho para todos nós, né? Porque também não é um parlamentar de uma pauta só. Né? Tu é de todas as pautas sociais, da necessidade do povo. Né? Eu já conversei com vários fãs teus aqui de Brasília que te elogiam um monte, então o pessoal tem um orgulho enorme de te ter. Obrigada por essa oportunidade. Querido. Muito obrigado, muito bom estar aqui contigo. Meu respeito máximo, né? Essa dirigente importante nossa do PSOL, aí, da fundação, da história do PSOL. Muito importante estar aqui contigo. Valeu. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first date. Agora, confira a entrevista que fizemos com Keu Souza, que é dirigente nacional da Setorial de Mulheres do PSOL. My place, I feel my heart it race, so catch me if I fall. Olá pessoal, estou aqui com a Keu Souza, mulher negra, mãe solo, do axé, militante, feminista, da classe trabalhadora, lésbica. Keu, você tem intersecções de várias identidades que despertam hostilidade na nossa sociedade. Como você lida com isso? Então, olá a todos, né? Muito bom estar aqui nesse espaço. Não é fácil, né? São vários marcadores sociais que compõem a minha subjetividade. E acho que a maneira de lidar com isso é na resistência, é na luta, é brigar pela garantia de direitos e dignidade da pessoa humana. A gente vive em uma sociedade que a sua formação é capitalista, é racista, é misógina, é machista. Então, eu penso que todos esses marcadores sociais que me compõem só me dá força e combustível para poder lutar pela minha existência e pelo meu bem viver.
viveu 4 anos bem intensos de governo Bolsonaro. Como eles foram para ti? E você acha que agora, com a mudança de governo, você já percebe uma melhora na sociedade? Então, o desgoverno do Bolsonaro, que é preciso a gente usar essa expressão mesmo, porque é um governo que operou o desmonte, né, e a destruição e a perseguição à classe trabalhadora. Ele potencializa todas as opressões que atravessam o meu corpo, por exemplo, de uma mulher preta, periférica, mãe solo, candomblessista, e que em um período de pandemia, que a gente viu o quanto que potencializou também todas essas opressões. O governo de Bolsonaro, tal qual qualquer outro governo de direita, ele vai expressar essa perseguição, né? Porque existe um projeto de morte que a direita opera de forma muito tranquila, porque ela dialoga com o fascismo, é fascista. Então, assim, eu vejo que no governo, do governo atual, o governo de Lula, nós temos aí um esperançar, mas um esperançar que precisa do movimento da classe trabalhadora, que precisa da esquerda estar organizada, ocupando as ruas para garantir, porque um governo de conciliação não é um governo fácil. É claro que nada pode se comparar a Bolsonaro, mas nós temos o bolsonarismo presente, e nós temos o bolsonarismo presente, inclusive, nesse governo também, porque nós temos um Senado com uma expressão muito grande, nós temos uma perseguição muito grande aos nossos parlamentares. Então, eu vejo que o governo do Lula, ele traz esperançar no Ministério da Justiça, no Ministério da Mulher, né? Então, assim, a gente vê agora uma possibilidade de uma alternativa política que precisa que os militantes, que precisa que nós ocupemos as ruas para poder garantir os nossos direitos. Você fala em ocupar as ruas. Você acha que a gente tem um movimento organizado suficiente para lutar contra esse reacionarismo que é tão forte no Congresso? Então, acho que nós não temos um movimento suficiente a nível de consciência de classe. Existe uma zona de conforto que nós, brasileiros e brasileiras, classe trabalhadora, todos aqueles que se localizam dentro das pautas populares, precisam abrir mão dessa zona de conforto e entender que a nossa luta ela é no dia a dia e que existe um papel que é nosso, porque o poder emana do povo. Então, nós vivemos em um Estado democrático de direito. Para poder garantir a nossa existência, para poder garantir políticas públicas, para poder garantir a manutenção de vozes, de representatividade, que expressa os direitos da classe trabalhadora, que expressa o direito dessa grande camada da população, que é LGBTQI, que são mães solos, que é periférico, que é classe trabalhadora, que luta pela educação, por moradia digna, nós precisamos cumprir um papel muito importante, que é o de fiscalizar, é o de cobrar e o de ocupar as ruas para poder fazer valer. E como a população LGBTQI se insere, né, nesse movimento? Olha, nós estamos numa estrutura muito difícil, muito violenta. O Brasil ocupa o primeiro lugar, né, em violência contra a população LGBTQIAP+. A população T, que é a população trans, ela está no ranking aí, no primeiro lugar de todas essas violências. Eu estou falando aqui da Bahia, que é o terceiro estado, né, em violência contra a população LGBT. Nós precisamos de muita visibilidade, nós precisamos de garantia da dignidade da pessoa humana, nós precisamos acessar os espaços, e é claro que as ações afirmativas, elas são importantes, né? Eu digo na políticas, inclusive, de cotas, para garantir a nossa permanência dentro dos espaços, mas para além disso, nós precisamos ser os corpos que pensam nos projetos de leis, ter mulheres trans, ter mulheres lésbicas, bissexuais, travestis, gays, como deputados federais, estaduais, senadores, dentro desses espaços, vereadores, prefeitos, prefeitas, ocupando, seja executivo, seja legislativo. É o que nós precisamos, porque são as nossas vozes,
representadas dentro desses espaços. Existe uma política de invisibilidade, uma política de morte, uma política de apagamento nesse país, porque nós vivemos em um país que ele é LGBTQI-fóbico, e para romper isso, nós precisamos ocupar. E não é só em um mês que se fala do orgulho LGBT, é que nós vamos pautar as nossas vidas, porque nós existimos todos os dias, nós ocupamos os espaços, nós somos cidadãos de direito, e nós queremos viver e viver com dignidade, não podemos aceitar migalhas, nem conformar ou naturalizar a segregação. Nós existimos e nós seguiremos em resistência, e para isso é preciso ter unidade. Essa sigla, que ela significa cada segmento, ela não pode ser sectária. A interseccionalidade tem que ser a ferramenta da comunidade LGBTQIAP+. Porque nós precisamos entender que a luta da mulher lésbica é a luta da mulher bissexual, da mulher trans, dos homens gays, dos não binários. Essa sigla, ela precisa ser um corpo fechado, unificado, junto, porque eu acredito muito que a revolução, ela se dá a partir de uma perspectiva que eu aprendi com os meus mais velhos, que chama o aquilombamento. É preciso aquilombar e entender que, inclusive, essa é uma pauta daqueles também que são héteros, né? Porque a agenda antirracista, a agenda anti-LGBT-fóbica, a agenda anticapitalista, ela perpassa pela consciência de classe. Então, é preciso nos unir, nos aquilombar, e para além de uma data que fale de orgulho, orgulhar-se de lutar pela dignidade da pessoa humana, orgulhar-se de lutar por uma sociedade mais digna, inclusiva, de todos, plural, diversa, porque é isso que o nosso país é. Então eu penso que a pauta mais urgente é unidade e consciência de classe. Perfeito, que eu só queria dar um exemplo que você fala de ocupar espaços. O quão importante foi a presença da Erika Hilton quando a gente teve assim um congresso extremamente transfóbico, né, falando tanta besteira, e vem ela lá, assim, uma voz, um corpo que desmancha toda a mentira, todo o ódio que eles falam, né, contra a comunidade queer, em especial pessoas trans, né? Essa é mais uma tentativa de promoção do caos, da desinformação, da mentira, dessa frente anti-trans que vem ganhando força não só no Brasil, mas em todo o mundo. É um ódio irrestrito, fantasiado de preocupação. É uma violência contra um grupo que já é massacrado historicamente. Um partido que pauta o socialismo e liberdade tem uma expressão como a Érica, que destrói esse discurso de ódio, né, que pesa sobre os nossos corpos, é muito importante. E aí, quando você fala da Érica, é preciso dizer também que nós temos uma perseguição muito grande, não só sobre a Érica, mas sobre todos os nossos parlamentares que pautam o combate à LGBTfobia. Então, assim, o PSOL tem uma representatividade que precisa se ampliar para poder apresentar de fato essa alternativa, e a Érica, ela expressa um esperançar muito grande para nós, mulheres lésbicas. Perfeito. Muito obrigado pela sua contribuição, viu? Um beijo, fica bem aí. Eu que sou grata. Vamos feminizar, enegrecer e colorir. Estou aqui na Parada LGBTQIA+, Porto Alegre. É muito bonita essa celebração pela pluralidade das existências. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first date. Nosso último bloco traz uma entrevista com Patrícia Ramiro, que é mãe de 2 pessoas trans e luta por respeito. My place, I feel my heart it race. So catch me if I... Olá, estamos o pessoal na redes aqui em Brasília, com uma velha amiga, guerreira. Esse programa é um programa especial sobre a comunidade LGBTQIA+, né? E todos os problemas que enfrentam, todas as dificuldades num país que é campeão de assassinatos de pessoas trans, né? E também de preconceitos, e um preconceito institucional. Não é só do conjunto da sociedade, é reproduzido pela religião, pela escola, pelas instituições, dentro do Congresso Nacional,
né, que nós temos acompanhado o que anda acontecendo, né, a denúncia recente agora do Glauber Braga. É muito importante que a gente faça esse debate. Então eu estou aqui, vamos direto aqui à pergunta. Querida, tu como mãe, né, tem 3 filhos, 2 trans, né, como foi, eu digo, a nível da família e também a nível da sociedade? Por como se sente uma mãe numa sociedade tão violenta, né, ter 2, hoje um adolescente e um adulto trans? Eu queria que tu falasse um pouco disso. Então, Berna, é muito importante que a gente coloque o quão passar dos anos e o conhecimento que a gente tem a respeito do assunto me trouxe muito mais possibilidade de acolher o Rafael, que aos 14 anos conseguiu se colocar como uma pessoa trans, já se percebia assim desde sempre, era notório, e a minha filha mais velha, Aurora, que só conseguiu perceber que ela não era um problema, que ela não tinha um problema, e sim ela era uma mulher trans aos 27 anos de idade. Por toda uma cultura social que a gente entende, que é social de fato, inclusive questões religiosas, que nos impedem cotidianamente de nos entender como diversos. Então foi uma dificuldade de quê? De acolhimento, de entendimento do fato, porque é um fato. As pessoas são o que elas são, sempre foram. Mas a gente tem dificuldade de acolher o diverso por uma cultura do binarismo. Isso provocou muita dor. Eu me entendi sentindo muita dor de pensar quantos anos para minha filha foi difícil suportar não ser quem ela era por não ter um entendimento, inclusive familiar disso. E como foi mais fácil para o Rafael, ainda que apenas com 14 anos, ele conseguiu dialogar sobre esse assunto, né? Então é uma questão social grave, mas eu me sinto muito privilegiada pelo lugar que eu ocupo na sociedade. Que lugar? Enquanto professora, servidora pública, né? Sou uma educadora, uma pessoa muito mais ativa politicamente e, claro, pertencente a uma classe muito privilegiada, o que não é a maioria das pessoas no Brasil. Hoje, no Distrito Federal, a gente tem aqui Sobradinho 2, que é o lugar próximo onde eu moro, a cidade satélite com maior quantidade de pessoas trans no DF. E é uma cidade que veio de onde? Veio realmente de um lugar periférico, extremamente pobre, empobrecido, com muitas dificuldades. E ali estão essas pessoas. Como elas estão sendo acolhidas? Que políticas públicas a gente tem para receber essas pessoas? Como é que elas chegam numa escola pública para dizer que eu quero modificar um nome social? Para mim foi muito fácil, porque eu conheci os direitos dos meus filhos. E tem uma postura, um posicionamento diferenciado. Mas como é que é para essa mãe que não tem esse conhecimento chegar numa escola e reivindicar o direito do filho dela, da filha dela, entendeu? Ou para chegar num hospital público e exigir que esse nome social seja utilizado? Então, a gente precisa ampliar os canais de formação e de informação e principalmente dialogar com as religiões, para que a gente amplie esse entendimento de que as pessoas são o que elas são diversas e a gente precisa respeitar. Então tu está dizendo que nós temos um problema de classe, nós temos um problema social e institucional. Com certeza. Né? Todos os problemas para enfrentar. Todos os problemas, inclusive fora a violência, né? Fora a violência. Eu temo muito pelos meus filhos, sim, quando eles estão em locais públicos, principalmente de lazer. Porque a gente sabe que é o lugar onde eu vou encontrar todas as pessoas. Como essas pessoas estão entendendo esse assunto? Como é que a mídia leva esse assunto adiante? Como é que a religião, as igrejas estão levando esse assunto? Porque as pessoas, elas fazem parte de um contexto social. Elas estão inseridas. Como é que a escola está debatendo esse assunto desde sempre? Como é que o respeito ao diverso, das crianças que possuem qualquer tipo de deficiência? Foi uma luta de muitos anos, tem sido uma luta enorme. Agora imagina pra gente falar de diversidade, com pessoas que ainda acreditam em ideologia do gênero. Ideologia de gênero não existe e é uma luta cotidiana explicar isso para as pessoas. Isso foi algo fomentado e, ora, quando a gente pensa historicamente, uma palavra que nasceu, um termo que nasceu em 1988, no Peru. Então, esse diálogo foi travado lá e tomou forma nacionalmente e mundialmente. E aí transpôs barreiras e trouxe para o mundo cunhou um termo que não existe e que só traz o quê? Matança dessa população. Claro. Porque é uma matança. Sobre isso, eu queria falar porque nós tivemos, além do preconceito que está presente na sociedade, na educação institucional, né, repassado nas escolas, nas universidades, nas igrejas,
né, toda essa carga pesada, né, nós tivemos nos últimos anos um governo que fez um retrocesso em relação a isso, aumentando a violência sobre essas comunidades, né, não só a LGBTQIA+, mas também sobre os indígenas, sobre as mulheres, aumentou o machismo. Tu liga a televisão, são 2, 3 assassinatos. Ontem eu vi aqui em Brasília 2 assassinatos, feminicídio, entende? Então a violência aumentou muito e se transformou numa coisa normal, né, entre aspas, né, e normalizou a violência. E normalizou sendo cunhada a partir de quê? A gente entende muito bem, de fake news. De uma tratativa distorcida da realidade, de uma ignorância da ciência. Os fatos científicos são totalmente ignorados para a população. A população abastecida de um sentimento de que a família tradicional brasileira é essa. Ora, como? Se a gente tem a maioria dos lares brasileiros sendo gerenciados por mulheres no Brasil. Que família tradicional é essa? Quantos milhares de crianças nós temos sem o nome do pai na certidão de nascimento? Tudo isso precisa ser dito, noticiado, enfatizado, para que as pessoas compreendam que essa dita normalidade ou família tradicional é uma família fake, ela não existe. Isso não está cunhado na realidade. A nossa realidade já se mostra diversa. O cotidiano já se mostra assim, em cada sala de aula, em cada vizinhança, em cada organização. Tá? Com certeza. E é como os casais gays falam, né? Nós adotamos a criança que um casal hétero abandonou. Né? Exatamente. E Rafa, agora é contigo. Como foi para te reconhecer assim, todas as dificuldades que tu tiveste? Qual o caminho que tu trilhaste? Como é que foi isso? Complicado, bastante complicado e bem bagunçado e confusão na cabeça, né? Uma revolução. Como é que foi pra você no início? Você precisou buscar quem pra falar sobre isso, filho? Eu busquei primeiro meus amigos, porque a maioria é exemplo e me apoia em algumas decisões. E depois eu busquei minha mãe e meu pai, minha família, pra conseguir apoiar e ver se aquilo era normal. E como é que foi esse acolhimento? Você teve esse acolhimento? Tive. E você se sentiu mais confortável com isso? Me senti bastante confortável. Hoje em dia você consegue verbalizar os espaços que você necessita se colocar como um menino tranquilamente ou você solicita apoio, ajuda? Solicito apoio, mas em alguns estabelecimentos eu consigo... Já se impor, né? Sim. Esse apoio é muito importante, né, filho? Ter alguém que fale por você, que tome a sua voz, né? Sim. E qual a possibilidade de futuro que nós temos diante de toda essa violência, de todo esse preconceito? Quais as saídas, né? Porque várias mães estão nos ouvindo, pais, né? Famílias, amigos. Como é que nós podemos mudar essa situação que nós estamos nos encontrando? Como é que a gente pode ter... Estamos aqui com o Rafa, né? A Aurora não está aqui, mas estamos aqui com ele. E ele mostra que é um adolescente feliz, entende? Então, como é que a gente pode conseguir isso não só para o Rafa, não só para a Aurora, né? Mas para todos? Porque a violência que está lá fora, ela não está preocupada só com a felicidade dele ou não, né? Ela está preocupada em reprimir, restringir os espaços, né, dessa comunidade. Acho que a primeira coisa que a gente tem que citar, Berna, é que todo pai e mãe tem que sentir muito orgulho. Mas é muito orgulho mesmo do filho, da filha, do filho que ele tem em casa. É muito orgulho porque o mundo é diverso, a sociedade é diversa. E ela declara isso em todos os espaços. Ainda que a classe dominante tente, Berna, insistentemente fazer o contrário ou dizer o contrário, a sociedade mostra que não, que nós somos diversos e a gente acredita nessa diversidade. Brasília é um exemplo disso. A gente tem aí o deputado distrital mais votado da história do DF, com a votação mais expressiva de todas, sendo um LGBT. O que a sociedade quer dizer com isso? Quer dizer que Fábio Félix representa, sim, a maioria da população e não a minoria. A classe dominante quer impor pra gente que é minoria. Não é. Isso é um recado muito claro. Então, quando a gente se organiza, Érica Hilton, como deputada federal, nos representando na Câmara Federal, em São Paulo, imagina isso. As mães organizadas, eu faço parte do Mães da Resistência com muito orgulho. Um lugar que acolhe,
que informa, que dissemina fatos reais, que acolhe as mães para o entendimento do que realmente é sentir orgulho dos seus filhos, que movimenta a sociedade para a parada gay agora, por exemplo, no DF, no dia 9, no próximo domingo, que movimenta as paradas de São Paulo, como, por exemplo, as mães de crianças trans estiveram lá, né? Então, a Mães da Diversidade, nós temos várias entidades organizadas da sociedade civil que já se colocam nesse espaço e já representam as minorias que, como eu volto a dizer, não são minorias, são maiorias. A classe dominante quer impor que sejam minorias, mas a gente sabe que a sociedade diversa está se colocando claramente, está se colocando insistentemente dizendo, são essas pessoas que eu quero que nos representem. Se ela diz isso para cargos legislativos, imagina para o executivo. Ela está dizendo isso também o tempo inteiro. Nós estamos nos organizando em informações, numa dinâmica realmente de colocar que somos orgulhosos dos filhos que temos, ocupando todos os espaços possíveis dentro da sociedade, nos espaços públicos, quando chegamos com os nossos filhos e mostramos essa postura. Então eu acho que o caminho é esse, é a gente disseminar realmente o orgulho que a gente sente de ter um filho trans, de apoiar na postura, né, que ele tem como cidadão, como ocupante desse espaço público que ele tem. E os nossos filhos, a gente tem que falar muito disso, dessa linguagem. A linguagem, ela é dinâmica e a gente precisa dizer sim, que a linguagem vai ser modificada, ainda que muitos não compreendam ainda, que a linguagem dinâmica, ela serve para atender a sociedade e não para inibir. Obrigada, Patrícia, né? Nós estamos muito felizes de estar aqui hoje contigo, né? E ver que há uma possibilidade de futuro, né? Da gente construir uma coisa diferente. Por isso nós somos do PSOL, por isso nós somos socialistas, por isso nós enfrentamos o preconceito, todo tipo de opressão, repressão, exploração, né, contra a nossa classe, com contra, certeza, né, essas opressões. Então, Rafa, valeu a força, um beijo grande, força aí, guerreiro, porque eu sei que é uma batalha diária, institucional, social, e vocês vêm para dizer, não adianta só sair do armário, tá? Tem que sair de casa e ocupar o espaço público. Exatamente. Beijo. Beijo. Este foi mais um programa PSOL nas Redes. Se você gostou, deixe seu comentário, curta e compartilhe. Beijos, até mais!